governo federal reduziu o período de isolamento de pacientes com Covid-19. E você vai ver também. Inflação fecha 2021 em pouco mais de 10%. É a maior alta em 6 anos. Mundo bate novo recorde e registra mais de 3 milhões de casos de Covid em um dia. OMS alerta sobre a variante Ômicron. Em 2 meses, ela pode ser responsável por 50% dos casos na Europa. E ainda, quase 150 municípios de Minas Gerais estão em emergência por causa das chuvas. E Rio Doce atinge 4 metros em Governador Valadares. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. Esse é o Toda Hora de Cara Nova. Seja muito bem-vindo ao novo Centro de Produção de Conteúdos do Hit Notícias. O governo federal reduziu o período de isolamento de pacientes com Covid. A liberação da quarentena está condicionada à ausência de sintomas. O Ministério da Saúde decidiu reduzir de 10 para 7 dias o período recomendado de isolamento para pacientes com Covid-19. A nova recomendação do governo foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga. Caso não haja mais sintomas no 7º dia, a pessoa pode sair do isolamento. Existe ainda uma possibilidade de encurtar ainda mais o tempo. Caso no 5º dia o paciente não tenha mais nenhum sintoma respiratório, não apresente febre e esteja 24 horas sem usar medicamentos antitérmicos, ele pode fazer um teste rápido de Covid-19 e vai ser liberado da quarentena se o teste der negativo para o vírus. Já se o teste der positivo, o paciente deve aguardar até o fim dos 10 dias de isolamento. Para quem chegou ao 7º dia e ainda estiver com sintomas do vírus, a recomendação é manter o isolamento no mínimo até o 10º dia e sair apenas quando os sintomas acabarem. Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, essas medidas de isolamento são aplicadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nós fazemos isso em sintonia com as principais autoridades sanitárias do mundo. Aqui registro que essa é uma posição semelhante à do CDC americano, ao do sistema de saúde inglês. Então, sempre buscando a melhor evidência científica e um trabalho forte de uma equipe que trabalha unida e em sintonia. Na avaliação de Queiroga, a redução da quarentena é adotada devido ao avanço da vacinação no Brasil. Além disso, o governo tem se baseado no número de óbitos, que não tem aumentado na mesma proporção da contaminação pela variante Ômicron do novo coronavírus. E o Ministério da Saúde vai pedir à Anvisa uma autorização para o uso de autoteste de Covid aqui no Brasil. O exame pode ser feito em casa com a coleta do material no nariz com cotonete ou por saliva. Esse método tem a sensibilidade menor em relação a outros exames como o RT-PCR. Alguns países já utilizam o autoteste para agilizar o diagnóstico da doença. No Brasil, as vendas não são liberadas. E o Brasil ultrapassou a marca de mais de 620 mil vítimas da Covid desde o início da pandemia. E a média móvel de casos volta a atingir o patamar de julho do ano passado. O Ministério da Saúde confirmou 110 novas mortes por Covid-19 no Brasil de um dia para o outro. Agora são 620.091 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 34.788 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.558.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 126 vítimas. A curva apresenta tendência de alta, com um aumento de 33%. Está abaixo de 200 pelo 37º dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Já a média móvel de casos indica 36.227 registros diários. O número indica tendência de alta no país, com variação positiva de 617%. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 10 estados indicaram alta. Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Outros 6 estados estão em estabilidade.
Acre, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe. 11 unidades da federação apresentaram queda. Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Uma vacina específica contra a variante Ômicron deve ser necessária para combater a cepa. A Pfizer já está desenvolvendo uma nova versão do imunizante. O cenário mais favorável para combater a variante Ômicron é com uma vacina específica para essa nova cepa. A Pfizer, junto com a sua parceira BioNTech, já está trabalhando em uma nova versão da vacina contra a Covid, redesenhada especificamente para a variante Ômicron do novo coronavírus, que é de rápida disseminação. O laboratório espera que o imunizante esteja pronto para ser lançado até março. A Pfizer também pensa em uma vacina anual contra a Covid para a maioria das pessoas e para alguns grupos de alto risco, as vacinas podem ser com maior frequência. Segundo o laboratório americano, a esperança é que se tenha uma proteção muito melhor, principalmente contra infecções, já que a proteção contra as internações e doenças graves é satisfatória com a vacina atual, desde que a pessoa receba a terceira dose. E vamos aos números da vacinação. O Brasil já aplicou mais de 336 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 773 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,84% da população, enquanto mais de 144 milhões e 723 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 67,84% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 30 milhões e 328 mil pessoas, 14,22% dos brasileiros. Puxada pelos combustíveis e pela energia, a inflação oficial do Brasil fechou 2021 com a maior alta em 6 anos. O indicador também apresentou leve alta em dezembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, perdeu ritmo em dezembro e variou 0,73%. Apesar do resultado menor, o Índice Oficial de Preços terminou 2021 no maior patamar desde 2015. Segundo o IBGE, o IPCA fechou o ano com alta de 10,06%. O aumento da inflação foi ainda menor que o esperado por analistas financeiros, mas representa quase o dobro do teto da meta estabelecida pelo governo para 2021, de 5,25%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que calcula a inflação das famílias com rendimentos de até 5 salários mínimos, fechou o ano passado com alta de 10,16%, acima dos 5,45% registrados em 2020. Os grandes vilões da inflação continuaram os mesmos: os combustíveis e a energia elétrica. A escassez hídrica desde setembro levou a cobrança adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos na tarifa. A alta no preço dos combustíveis fez com que o grupo de transportes tivesse a maior variação de preços ao longo do ano passado, de 21,03%. Os destaques foram para a gasolina, que acumulou alta de 47,49% em 2021, e o etanol, que subiu 62,23%. Outro destaque nos transportes foi o preço dos automóveis novos e usados, motivado pela falta de alguns componentes na cadeia produtiva do setor. Em 2021, com o avanço da vacinação, diminuíram os pedidos de seguro-desemprego e os números voltaram ao patamar pré-pandemia. Os pedidos de seguro-desemprego registraram uma queda de 10,2% em 2021 em relação ao ano anterior, marcado pelo início da pandemia de Covid-19. No ano passado, foram 6 milhões e 80 mil requerimentos e em 2020 foram 6 milhões e 780 mil. Apesar de os números terem voltado ao patamar da pré-pandemia, os últimos 2 meses de 2021 tiveram alta.
Em dezembro, houve 484 mil solicitações, um aumento de 13% sobre o mesmo período de 2020, com quase 426 mil. Mas o recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, com mais de 960 mil pedidos. Os números são divulgados pelo painel de informações do Seguro-Desemprego do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o governo federal, o resultado reflete o esforço para a manutenção dos empregos no Brasil. De acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no acumulado de janeiro a novembro de 2021, o saldo é de aproximadamente 3 milhões de vagas de emprego criadas. Mas mesmo com a melhora dos índices, o desemprego se mantém alto. Segundo o IBGE, o trimestre encerrado em outubro tinha 12 milhões e 900 mil pessoas fora do mercado de trabalho. O governo federal vai repassar mais de 1 bilhão e 200 milhões em recursos aos serviços de atenção primária de 8 estados. A portaria publicada no Diário Oficial estabelece o valor de cerca de R$ 6 por habitante a ser pago via programa Previne Brasil. O Ministério da Saúde estabeleceu repasse anual para o incentivo financeiro a ser pago pelo programa Previne Brasil em 2022. De acordo com a portaria, a quantia a ser recebida pelos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo e Goiás é de mais de 1 bilhão 269 milhões de reais. O valor tem como base o critério populacional, sendo o cálculo do incentivo financeiro de R$ 5,95 por habitante. O programa Previne Brasil faz parte dos serviços de atenção primária, criado em novembro de 2019 para aumentar o acesso das pessoas. A ideia é incentivar os municípios a cadastrarem mais usuários nos postos de saúde, ampliando o vínculo entre pacientes e equipes de saúde. Além disso, pretende incentivar a adesão a programas específicos e ampliar o horário de atendimento nos postos de saúde. Atenção motoristas que têm veículos com placa final 2. O IPVA à vista vence hoje. O calendário com desconto segue até o dia 21 de janeiro, de acordo com o final de placa do veículo. O motorista que quiser aproveitar o desconto de 9% no pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores à vista deve ficar atento aos prazos. A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, com o número do Renavan. O calendário para pagamento com desconto de acordo com o final de placa dos veículos segue até o dia 21 de janeiro, considerando apenas os dias úteis. Também é possível quitar o IPVA em fevereiro à vista ou em 5 parcelas de fevereiro a junho. Em ambos os casos, o abatimento vai ser de 5%. Outra opção de pagamento é o parcelamento pelo cartão de crédito nas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. O pagamento pode ser feito com o número do Renavan, pela internet ou via débito agendado, ou por meio de outros canais oferecidos pela instituição bancária. O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. E você vai ver depois do intervalo, segundo a OMS, em 2 meses a variante Ômicron pode ser responsável por 50% dos casos na Europa. Nós voltamos já. Na madrugada desta terça-feira, o Rio Doce, que fica em Governador Valadares, atingiu 4 metros na régua do SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. De acordo com a Prefeitura, 6 mil pessoas precisaram deixar as suas casas para fugir da enchente e outras 93 estão desabrigadas. O acesso aos bairros atingidos pelas cheias está sendo restrito pela Polícia Militar. Apenas moradores podem entrar mediante apresentação de comprovante de endereço para evitar furtos.
Ontem à tarde, o prefeito decretou situação de emergência para que o município de Governador Valadares possa ter acesso a recursos federais e estaduais de forma facilitada para custear ações necessárias à recuperação da cidade e ajudar as pessoas que tiveram seus imóveis afetados pelas chuvas com a liberação do FGTS. E as chuvas causaram estragos em São Paulo. Uma árvore de mais de 30 metros de altura despencou na Praça da República, bem no centro da cidade, e atingiu aqui o prédio da Hit TV. Além dos danos causados na fachada do edifício, o tronco causou estragos na rede de ônibus elétricos que passam pelo local. Felizmente, não houve vítimas. A enorme árvore despencou por volta das 5 horas da tarde do domingo. O tronco de mais de 30 metros de altura atingiu em cheio o segundo andar do prédio da Hit TV, que fica em frente à Praça da República, no centro de São Paulo. Essa imagem mostra que a raiz se desprendeu do solo e destruiu a calçada. Já esse outro vídeo revela a visão de dentro do novo estúdio do jornalismo da Hit TV. Pela vidraça é possível ver que os galhos estão escorados no prédio. Não houve vítimas, mas essa câmera de segurança dá a noção do risco que as pessoas correram. Repare nesse homem, ele passa pelo local exatamente 40 segundos antes da queda. A árvore também causou estragos nas linhas de ônibus elétricos que passam pelo local. A rua que dá acesso à Praça da República teve que ser interditada. E o trabalho de remoção começou cerca de 1 hora depois e avançou noite adentro. E o trabalho de remoção da árvore avançou pela manhã e à tarde do dia seguinte. Ao todo, foram quase 24 horas de serviço. E onde ficava a árvore agora tem esse buraco que acaba de ser aterrado pelos funcionários da prefeitura. A árvore era da espécie tipuana e tinha pelo menos, segundo especialistas, 70 anos de idade. A última parte do trabalho foi a remoção dessa raiz gigante. Ela é que sustentava a árvore, mas acabou perdendo a força de fixação no solo. A raiz teve que ser levantada por um guindaste e, em seguida, levada por um caminhão. A convite da nossa reportagem, essa perita ambiental foi ao local onde aconteceu a queda. Você viu lá, a gente deu uma volta agora há pouco lá embaixo. Pelo que você viu da árvore, da copa, do que ficou ali, o que você pode dizer? Quais foram as causas dessa queda? As sucessivas chuvas e ventos fortes recorrentes nessa época do ano, além do provável enfraquecimento das raízes desta árvore, fizeram com que ela viesse a tombar. Você falou essa época, né? Você ressaltou essa época do ano. É um período mais complicado, que as pessoas devem ter mais atenção, o risco é maior? Sim, o risco é maior, principalmente perto de árvores antigas, como essa que nós temos aqui na Praça da República, que são árvores centenárias. Essa árvore em questão é da espécie tipuana, muito provavelmente deve ter uns 70 anos para mais, e ela já tinha algumas situações que pudessem fazer com que ela tivesse esse tombamento. E agora, como fazer para evitar esse perigo? As manutenções periódicas e as análises fitossanitárias para verificar a saúde dessas árvores evitam com que ela venha a ter esse tombamento. Nessa árvore nós podemos verificar os parasitas, que são as ervas de passarinho. Outro fator que faz com que essas árvores estejam em melhor condições são as podas de levantamento de copa, as podas de equilíbrio e retiradas de galhos secos. E depois de circular pela Praça da República, a especialista fez um alerta. Outras árvores correm o risco de cair. Tem algumas outras árvores muito próximas aqui ao local do ocorrido, onde o calçamento já está sendo erguido devido à falta de espaçamento das raízes para desenvolvimento. Isso pode sim fazer com que mais árvores venham a cair. A produção do Hit Notícias entrou em contato com a prefeitura, que afirmou em nota que os serviços de poda e remoção de árvores podem ocorrer por diversos fatores, com o principal objetivo de evitar quedas e manter a adequação dos sujeitos arbóreos na cidade. Somente na região administrativa da Sé, em 2021, foram 14.704 árvores podadas e 828 removidas. A prefeitura destacou ainda que em novembro foram iniciadas as operações do Plano Preventivo Chuvas de Verão, que segue até o mês de março, com ações de monitoramento e combate às enchentes e alagamentos na capital. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo pedindo um posicionamento sobre as árvores que podem cair na região, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.
O risco provocado pela variante Ômicron em todo o planeta permanece muito elevado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% da população da Europa terá contraído a variante nos próximos 2 meses. A OMS fez um alerta preocupante para o continente europeu se o atual ritmo de transmissão da variante Ômicron se mantiver. Neste ritmo, o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde prevê que mais de 50% da população da região será infectada com a Ômicron nas próximas 6 a 8 semanas. O diretor destacou que esta variante apresenta várias mutações capazes de se fixarem mais facilmente nas células humanas e afetar pessoas que já tiveram Covid e estão vacinadas. A região Europa da OMS é composta por 53 países e vai até a Ásia Central. Nesta área foram registrados 7 milhões de novos casos de Covid na primeira semana de 2022. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, desde 10 de janeiro, 26 países da região relataram que mais de 1% de sua população foi infectada a cada semana. Esta transmissão sem precedentes do vírus se traduz em um aumento nas internações hospitalares, mas não no aumento da mortalidade. A ONU pediu um montante recorde de 5 bilhões de dólares para garantir o futuro do Afeganistão. O país está à beira de uma catástrofe humanitária que se intensificou após o retorno dos talibãs ao poder. O valor para nações cooperantes visa financiar as necessidades humanitárias do país ao longo do ano de 2022. Esta é a maior quantia solicitada pela ONU para um único país. A informação foi divulgada pela própria organização, com sede em Genebra, na Suíça. Essa é uma medida paliativa absolutamente essencial que estamos apresentando à comunidade internacional. Sem esse financiamento não haverá futuro. Precisamos que isso seja feito, caso contrário, haverá sofrimento. Ainda serão agregados ao total o valor de 623 milhões de dólares para ajudar refugiados afegãos que vivem em países vizinhos. O Afeganistão está à beira de uma catástrofe humanitária que se intensificou depois que os talibãs retomaram o poder do país em agosto do ano passado. O movimento fundamentalista é acusado de atentar contra direitos humanos e perseguir opositores do regime. Maya Angelou, poeta e ativista afro-americana, é a primeira mulher negra a estampar a moeda de dólar nos Estados Unidos. O seu rosto estará no verso da nova geração das quarters, as moedas de 25 centavos de dólar, que são as mais utilizadas do país. Além de poeta, em seu extenso currículo consta que foi atriz, cantora, bailarina, escritora, cozinheira, jornalista e condutora de bondes. Teve 3 indicações para o Grammy e, sobretudo, uma grande influência na cultura afro-americana nas últimas décadas. O número 1 do mundo, Novak Djokovic, treinou nesta terça-feira em Melbourne para o Aberto da Austrália, um dia depois de vencer a primeira batalha judicial contra a corte do país. A estrela do tênis retornou aos treinos para o Aberto da Austrália em busca do 21º título do Grand Slam. O sérvio aproveitou a primeira vitória em uma audiência online de emergência realizada na segunda. Na ocasião, o juiz ordenou a anulação da decisão de cancelar o visto do atleta por não ter se vacinado contra a Covid-19. Muitos nas ruas de Melbourne ficaram empolgados com a possibilidade de ver o atleta de volta ao torneio. Estou muito animado para vê-lo jogar. Muito feliz por ter sido inocentado nos tribunais. Achei injusta a maneira como ele foi tratado, mas apenas o resultado chegou no final. Desde que chegou à Austrália para jogar o primeiro Grand Slam do ano, o jogador estava retido em um centro para migrantes. Um advogado do governo australiano alertou que o executivo ainda pode decidir expulsar o sérvio do país, o que significaria uma proibição de 3 anos de entrar na Austrália. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Uma boa tarde para você e até amanhã.